Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karen, sejam bem-vindos ao Certamente. Vocês estão no conteúdo de Matemática Básica e hoje eu vou ensinar para vocês equações de segundo grau. Certamente. Como a gente viu na aula de equações de primeiro grau, equações estabelecem uma relação de igualdade entre termos conhecidos e termos desconhecidos. Só que nas equações de primeiro grau, o maior expoente da minha incógnita era 1. Já na minha equação de segundo grau, o maior expoente da minha incógnita será 2. Então, a minha equação de segundo grau vai ser expressa na seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, em que o meu a tem que ser de maneira obrigatória diferente de 0. Só que quando todos os meus coeficientes, tanto a quanto b quanto c, são diferentes de 0, eu chamo essa equação de segundo grau de completa. Mas ela também pode ter casos, em que o meu b é igual a 0 ou o meu c é igual a 0. E aí a gente chama a equação de segundo grau de incompleta. Vamos ver um exemplo? 4x ao quadrado menos 2x é igual a 0. Reparem, a gente tem um a, que é o que acompanha o x ao quadrado, a gente tem um b, que é o que acompanha o x, mas a gente não tem o c. Também podemos nos deparar com esse tipo de situação. 3x ao quadrado menos 3 é igual a 0. A gente percebe a presença do a, percebe a presença do c, mas a gente não vai ter um b. E também nós podemos nos deparar com essa situação. 2x ao quadrado menos x mais 4 é igual a 0. A gente tem o a, aqui diferente de 0. A gente tem o b, que vai ser menos 1, e a gente tem o c. Então, isso aqui se trata de uma equação de segundo grau completa. Agora, vamos entender como a gente soluciona equações de segundo grau? Eu tenho formas diferentes de solucionar equações de segundo grau quando elas são incompletas ou quando elas são completas. E quando elas são incompletas, nós temos dois casos, em que o meu b é igual a 0 e quando o meu c é igual a 0. Vamos entender como a gente soluciona equações de segundo grau quando o meu b é igual a 0. Vamos através de um exemplo. X ao quadrado menos 1 é igual a 0. Nesses casos, eu tenho que procurar isolar a minha incógnita. Como que eu isolo a minha incógnita nessa equação? Eu tenho que passar o meu número menos 1 para o segundo membro da minha equação, trocando ele de sinal. Então, fica x ao quadrado é igual a 1. Então, para eu isolar o meu x, eu tenho que fazer no segundo membro a operação contrária da potenciação. Eu tenho então que fazer uma radiciação de índice 2. Então, x é igual a raiz quadrada de 1. Então, x pode ser mais 1 ou menos 1, pois mais 1 ao quadrado é igual a 1 e menos 1 ao quadrado também é igual a 1. Agora vamos entender como a gente soluciona equações de segundo grau incompletas em que o meu c é igual a 0. Para a gente solucionar equações que são da forma ax ao quadrado mais bx é igual a 0, a gente tem que transformar esses fatores em uma multiplicação em que a gente deixa o fator comum a eles em evidência. Como assim? Vamos com um exemplo. 4x ao quadrado menos 4x é igual a 0. Primeiro, quais são os fatores comuns aos dois termos? 4x, porque esse termo é a mesma coisa que 4x vezes x, e esse termo é a mesma coisa que 4x vezes menos 1. Então, a gente pega esse 4x que é comum aos dois e coloca em evidência. Abre um parênteses e dentro do parênteses a gente coloca esses números que acompanham aqui quando a gente fez a decomposição desses termos. Então aqui a gente coloca x e depois menos 1
é igual a zero. Para essa multiplicação ser igual a zero, ou o meu 4x tem que ser igual a zero, ou o meu x menos 1 tem que ser igual a zero. Vamos calcular o x no caso em que 4x é igual a zero. Eu tenho que isolar o meu x, então eu passo 4 para lá, dividindo. Então fica x é igual a 0 dividido por 4. 0 dividido por qualquer número inteiro diferente de 0 e positivo, né, vai ser igual a 0. Não só positivo. Se você dividir ele por número negativo, também dá 0. Então, o meu x pode valer 0. Agora, qual outro valor que o meu x pode ter? Então, vamos lá. Isso aqui tem que ser igual a 0. Então, x menos 1 é igual a 0. Para eu isolar o meu x, eu tenho que passar o menos 1 do primeiro membro para o segundo membro, trocando ele de sinal. Então, o meu x é igual a 1. Então, 0 e 1 são os dois valores que eu posso encontrar para o meu x. Para solucionar equações de segundo grau completas, a gente tem que usar a fórmula de Bhaskara. O que é essa fórmula de Bhaskara? Ela nos diz o seguinte, que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido sobre 2a, em que o meu delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O que esse delta pode me dizer sobre os resultados da minha equação? Quando o meu delta é maior que zero, quer dizer que eu vou ter duas soluções para o meu x. Eu vou ter 2x, um terá um valor e outro terá outro valor. Quando o meu delta é igual a zero, eu vou ter x de mesmo valor, eu vou ter um resultado repetido, ou seja, a minha incógnita só pode ter um valor. Já quando o meu delta é menor que zero, quer dizer que eu não tenho soluções para a minha equação. Agora vamos ver um exemplo como que a gente soluciona equações de segundo grau em cima dessa fórmula? Então aqui a gente tem a equação x² menos x é igual a 6. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tornar o segundo membro da minha equação igual a zero. E eu faço isso trazendo esse 6 para o primeiro membro, trocando ele de sinal. Então fica x² menos x menos 6 é igual a zero. Agora sim, vamos identificar o a, o b e o c da minha equação. O meu a vai ser 1. O meu b é o que está acompanhando o x, então menos 1. E o meu c é igual a menos 6. Agora vamos calcular o Bhaskara o delta dessa equação? Então vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, o meu delta será menos 1 ao quadrado, 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 6, mais 24. 1 mais 24, 25. Então, esse é o meu delta, 25. Quando o delta é maior que zero, nós temos uma equação que terá duas raízes distintas. Agora, então, vamos calcular essas raízes. x1 é igual a menos b, ou seja, menos 1, mais raiz quadrada do meu delta, que é 25, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, aqui a gente tem menos vezes menos 1, 1, mais raiz quadrada de 25, 5. 2 vezes 1, 2. Então, aqui a gente tem 6, que 1 mais 5 é 6, dividido por 2, ou seja, 3. Essa é a minha primeira raiz. Agora, vamos ver a minha segunda raiz. Menos b, menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a,
Então, aqui a gente vai ter 1 menos raiz quadrada de 25. 5 dividido por 2. 1 menos 5, menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, aqui a gente tem a nossa segunda raiz. Agora que a gente entendeu como solucionar equações que são completas e incompletas, vamos entender como isso cairia em um exercício? A questão quer que a gente diga o produto das raízes da minha equação. Então, primeiro a gente tem que encontrar as raízes da equação. Então, eu trouxe ela aqui. Nesse caso, a gente tem uma equação de segundo grau completa. Então, a gente tem que solucionar por Bhaskara. Então, vamos primeiro identificar o A, o B e o C? O nosso A está acompanhando x ao quadrado, ou seja, é 4. O nosso B está acompanhando o x, ou seja, menos 14. E o C está aqui, que é o nosso 6. Agora, vamos lá. Vamos calcular o nosso delta. Delta é b ao quadrado, então, menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos lá. Quanto é 14 ao quadrado? Vamos fazer aqui. 4 vezes 4, 16. 5. Então, 14 vezes 14, 196. Menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 6, 96. Certo? Quanto é 196 menos 96? 100. Então, o meu delta é maior que zero. Logo, duas raízes distintas para cada x. Então, vamos lá. Agora, a gente tem que calcular o x1, que é menos b, ou seja, menos 14, mais raiz quadrada do meu delta, que é 100, dividido por 2 vezes a, que é 4 aqui, né? Então, vamos lá. Então, o meu x1 é menos 14, menos vezes menos 14, 14, mais raiz quadrada de 100, 10, e 2 vezes 4, 8. Então, aqui a gente tem 24 dividido por 8, que é 3, minha primeira raiz. x2 vai ser menos 14, menos raiz quadrada do meu delta, que é 100, dividido por 2 vezes o meu A. Então, aqui fica 14 menos 10 dividido por 8. Então, vamos lá. 14 menos 10, menos 4 dividido por 8. Nossa, ficou bem comprimido aqui, né? Mas ok. Agora, a gente tem que fazer o produto de x1 por x2. E o meu produto, vou fazer aqui no cantinho, vai ser 3 vezes menos 4 oitavos. 3 vezes menos 4, menos 12, dividido por 8. Podemos simplificar dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 4. Menos 12 dividido por 4, 3. Menos 3. 8 dividido por 4, 2. Então, o meu produto vai ser menos 3 meios. Certo, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar com os amigos, para que a gente possa desfazer o maior número possível de dúvidas. Muito obrigada!